Bom, iniciar aqui a resolução de alguns exercícios sobre oxidação de alcenos. Então, a turminha aí vai perceber que eu corrigi a palavra oxidação, né? Estava escrita errada. As turmas, né? 25A1, 25B. Vamos fazer aqui, então, um pouco depois do prazo que eu tinha pensado. Então, vamos lá. Oxidação branda. Então, lembrar que, de um modo geral, oxidação branda funciona quando eu tenho uma dupla, pensando aqui na oxidação de alcenos, né? Oxidação branda de alcenos. Então eu vou colocar aqui genericamente um O entre colchetes, indicando que vai ter um processo de oxidação. E nessa dupla ligação, quebra-se a dupla e eu tenho dois OHs inseridos aqui. Então, falando em oxidação branda de alcenos, é quando eu tenho a produção de um diol vicinal. Dois OHs, que indicam função álcool, por estar ligado a carbono, que só faz ligação simples, e vicinal, porque é vizinho. Então, aqui eu vou colocar uma outra folhinha em branco aqui, para poder fazer, sem bagunçar muito a tela aqui. Então, vamos lá. Complete as seguintes equações de oxidação branda. Então, esse padrão aqui que a gente vai fazer em cada uma delas. Então, aqui na letra A, eu vou repetir, né? H3C, CH, dupla, CH2. Aí, oxidação branda. Não vou repetir aqui para simplificar. O que eu vou fazer? Eu quebrar essa dupla aqui e colocar dois OHs. Então, eu repito o restante. CH, coloco a mesma coisa. CH2. Apenas tiro uma dupla e aí coloco OH e OH. Né? Então, oxidação branda é isso. Eu quebrar a dupla ligação, no lugar da dupla, eu colocar OHs. Então, o mesmo para a letra B. Tem aqui H3C, CH, dupla, CH, CH3. Também numa oxidação branda, que eu estou, né, novamente falando aqui. Ignorando, mas para ver que é brando aqui, né? Os dois OHs vão ser no meio. Então, o CH3, CH, CH, CH3. Tirei a dupla daqui, coloco o OH onde havia dupla. Então, é simplesmente o adicionar OHs ali. A mesma coisa na letra C. Então, eu vou ter essa estrutura como está ali na letra C. Dupla CH2 aqui, fazer uma oxidação se ela for branda. Esse meu colchete está ficando horrível, né? Mas é um colchete. Aqui a gente tem, então, quebra a dupla, fica CH2. A diferença desse desenho para esse é a dupla. Então, eu venho aqui e coloco OH, né? Se quiser colocar o OH para cima ou para baixo, tanto faz, isso aí é indiferente, né? O importante é que o OH entre um OH em cada carbono que estava fazendo a dupla anterior aqui, beleza? Então, a oxidação branda é dessa forma, tranquilo? Então, vamos gravar o próximo agora. E o próximo é esse 2 aqui, vou colocar ele na parte de cima. Complete as seguintes equações de oxidação enérgica. Então, a oxidação enérgica, ela vai ser um pouquinho diferente da branda. Eu vou romper na oxidação enérgica a ligação sigma e a ligação pi, as duas ligações. Ali no exercício anterior, né, quando a gente tem essa dupla aqui, e ela faz uma oxidação branda, eu só rompo a ligação mais fraca, que é a ligação π. É uma das duas ligações ali. Então, quando eu tenho uma oxidação enérgica, rompe a ligação π e também rompe a ligação sigma, que é a mais forte, que seria a ligação simples do carbono com o outro, né? Então, a gente tem algumas possibilidades aí de produtos a partir dessa oxidação enérgica, né? E a gente consegue associar elas ao tipo de carbono. Então, se o carbono da dupla é um carbono terciário, como esse aqui, ó, né? Este carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Se é o carbono terciário, vai formar uma cetona. Se ele é um carbono secundário, como esse, ó,
tá ligado a um carbono aqui e um carbono aqui, o produto formado vai ser um ácido carboxílico. E se for um carbono primário como esse aqui, ele vai gerar o ácido carbônico, que é um ácido inorgânico que se decompõe em gás carbônico e água. Então são as três possibilidades de uma oxidação enérgica, né, de alcenos. Ou ele forma cetona, se o carbono for terciário, ou ele forma ácido, se o carbono for secundário, ou ele vai formar CO2 e água, se o carbono for primário, né? For um CH2, um alceno terminal, alceno que está na ponta. Então aqui vamos fazer, eu vou tentar, não, fazer aqui do jeito que eu fiz o outro mesmo. Então o que acontece quando eu pego aqui na letra A essa substância, H3C, CH, dupla, CH, CH3 e faço uma oxidação, vou colocar EN de enérgica, né? Então aqui na oxidação enérgica eu tenho um rompimento dessa ligação aqui, ó. Vamos fazer uma... É lógico que eu não estou abordando o mecanismo, como eu já falei em sala, né? Vou fazer uma videoaula só sobre o mecanismo. Mas aqui então, da forma como a gente fez. Como que eu vou resolver uma questão dessa? Para saber qual produto vai ser formado. Eu rompo, né? No meio aqui essa dupla ligação. E aí eu pego H3C, C. No primeiro momento eu vou... Não, nesse aqui, como não vai dar para apagar, eu vou já ignorar aquele H ali, eu só vou colocar a dupla ligação aqui, né? E vou colocar esse H aqui assim, ó, de uma forma diferente, né? Este H aqui, eu escrevi ele aqui um pouquinho diferente, um pouquinho do lado do traço, né? E desenhei essa primeira parte aqui. Agora eu vou desenhar a outra parte. O toquinho da dupla que ficou, né? O C, eu vou colocar esse H aqui, né, para cima, um pouquinho do lado, e aí vou colocar aqui CH3. Se eu estivesse fazendo com lápis aqui, eu ia escrever o H no lugar dele, né, para depois apagar. Então, adaptei aí, agora eu coloquei do lado. Como a oxidação enérgica de um carbono secundário vai levar a um ácido carboxílico. Então, como que vai ser isso? Então, essa primeira dupla aqui, ela vai quebrar e vai colocar um oxigênio. Então, onde era dupla C, né, vai ser dupla O nos dois lados, né? Então, este aqui que estava fazendo dupla com esse C passa a fazer com oxigênio, esse aqui que estava fazendo dupla com esse C passa a fazer dupla com oxigênio. Só que a oxidação enérgica, ela não para por aí, né? Então, este carbono aqui continua sendo oxidado. E aí, por que eu deixei esse H separado aqui? Porque este H vai ser, na verdade, substituído por um grupo OH. Tanto este quanto este. Então, estes Hs aqui, por ser uma oxidação enérgica, eles não ficam nesse carbono. Eles são substituídos por grupos OH. E aí geram os ácidos carboxílicos, né? Então, no caso aqui, eu tenho um alceno aqui simétrico, né? Então, tudo que ele tem para a esquerda da dupla, ele tem para a direita. Então, eu tenho, na verdade, um único produto aqui. Eu tenho duas moléculas de um único produto, que é o ácido etanóico. 2 carbonos, né? Ligação simples entre carbonos, ácido etanóico. Esse aqui é o famoso ácido acético, aquele que tem no vinagre, né? Então, basicamente aqui, a oxidação enérgica. Você corta, né? Coloca o C dupla O. Se tiver hidrogênio, você troca esse hidrogênio por OH. E aí você chega no ácido carboxílico correspondente. Agora a letra B. Na letra B eu também tenho um alceno simétrico, né? Então, ó, tudo que eu tenho aqui para a esquerda da dupla é igual que eu tenho para a direita da dupla. Então, também vai dar um único tipo de produto, né? Então, aqui, ó, C dupla C, os dois têm CH3 para um lado e CH3 para o outro. Então, se eu fizer aqui uma oxidação enérgica, o que eu vou ter? De novo, você pega aqui e raciocina com essa ligação que sendo quebrada. E aí você separa esses dois aqui, ó. Só separa eles, né? Faz os desenhos. Nesse caso aí não tem hidrogênio aqui, né? Então simplesmente eu pego aqui, ó, separo ele um pouquinho,
Se eu cortei no meio, ficou um pouquinho da dupla para cá. Coloco para cá o C, CH3, CH3. Coloquei o toquinho da dupla aqui, ó. Como se eu rasgasse essa folha de papel e separasse, né? Feito isso, como é oxidação aqui, eu vou colocar o oxigênio, né? Então eu tenho aí a formação de duas substâncias iguais, né? Porque eu tinha um carbono, um alceno simétrico, né? Que era de um lado é a mesma coisa de um lado do outro, né? Então eu tenho aqui duas cetonas, né? Um carbono terciário produz cetona por oxidação enérgica, esse é alceno. O carbono terciário de um alceno, né? O que está na dupla é terciário, então ele leva uma cetona. E nem sempre vai ser assim, um carbono, um alceno simétrico, né? Igual de um lado, igual do outro. Então vai ter casos em que de um lado vai se formar cetona, do outro lado vai se formar ácido, né? Por exemplo. E essa cetona aqui é a propanona, né? Ó, 3 carbonos prop, ligação simples an, cetona termina em ona. Então aqui, deixa eu subir um pouquinho para poder aparecer agora a letra C. E esse da letra C vai ser um exemplo que vai ter dos dois lados vão ser produtos diferentes. Então estou repetindo aqui, ó, CH dupla, CH2. Então aqui agora, ó, não é simétrico, né? Então, ó, se eu separar a dupla aqui, a esquerda dela é diferente do que eu tenho à direita. Então eu não vou ter dois produtos iguais como teve no A e B, né? Então vou segurar aqui, ó, repetir, né? Segurar não, repetir a parte da esquerda. C, ó, vou novamente colocar esse H aqui para cima, meio deslocadinho, e colocar uma dupla. E vou inicialmente aqui colocar, ó, o C, né? E vou colocar aqui, né, aquele H, um desses Hs para cá e um desses Hs para cá, né? Como se tivesse esse CH2 aqui. E aí eu vou colocar, ó, oxigênio, oxigênio. Separou a dupla aqui onde quebrou? Então coloca oxigênio, dupla oxigênio. E aí, como é uma oxidação enérgica, esses hidrogênios serão substituídos por grupos OH. Então, coloco o OH ali, coloco o OH aqui e coloco o OH aqui. Então, aí eu tenho dois produtos diferentes, né? Esse aqui é o ácido propanoico, né? 3 carbonos prop, an, oico, por ser ácido carboxílico. E este aqui é o ácido carbônico. Então, esse carinha aqui, na verdade, ele vai se decompor em gás carbônico e água, né? Então, ele é um ácido que não é muito estável e a tendência é que ele se decomponha aí. Então, quando eu tenho um alceno onde a dupla está na ponta da cadeia, eu vou ter a diminuição, então, das moléculas orgânicas, né? Porque esse ácido carbônico, ele não é estudado da química orgânica, né? E quando ele se transforma aqui em CO2, ele sai do meio reacional, né? Então, eu consigo encurtar essa cadeia aqui e colocar ou um grupo ácido ou um grupo cetona, né, nessa ponta da cadeia. Então, oxidação enérgica é isso, beleza? Então, vou gravar o outro aqui agora. Bom, agora aqui o exercício 3, já deixei ele ajustado aqui, sobre a ozonólise, né? Então, a ozonólise, ela também é uma reação de oxidação de alcenos que vai quebrar tanto a ligação sigma quanto a ligação pi, vai separar o lado esquerdo do lado direito aqui dessa ligação. Só que a diferença é que eu consigo não oxidar até o ácido carboxílico, como é o caso lá da oxidação enérgica. Então eu consigo ter a formação de aldeídos, né? Então aqui o que eu vou ter então? Se o carbono for terciário, que é esse aqui que está ligado a 1, 2, 3 carbonos, vai formar uma cetona. Se o carbono for secundário, como esse aqui que está ligado a 2, eu não vou ter a formação de um ácido carboxílico, mas eu vou ter a formação de um aldeído, né? E se eu tiver um CH2, né, na ponta, né, um alceno terminal, ele vai formar um metanal, o formol, né? Então ele não vai oxidar
a ácido carboxílico, né? Então, essa imagem aqui eu peguei ela pronta, né, da internet, num exercício. Então, esse zinco aqui, ó, na verdade, esse sinal aqui era para ser assim, ó, ZN, né? Então, é o símbolo do zinco aqui. Então, para que seja possível parar antes da oxidação a ácido carboxílico, é necessário, né, que tenha a presença do zinco, porque num subproduto dessa ozonólise de um alceno é a água oxigenada, né, H2O2. Se ela ficar no meio ali e não for destruída, ela vai então oxidar os aldeídos até ácido, né? Então a presença do zinco é para isso. Então aqui basicamente sobre essa seta o que está representando, né? Esse aqui também era para ser um O maiúsculo aqui, né, de O3, ozônio, né? Então é o gás ozônio, daí ozonólise, né? Seguido de uma hidrólise e na presença de zinco, né? Então pode aparecer isso aí também, né? Num enunciado de exercício. Então vamos lá. Aqui como que eu represento então a ozonólise dessa primeira letra aí, CH3, CH, CH2. Então eu vou colocar aqui os, né? Só para ozonólise. Então, dentro da mesma lógica, vai quebrar isso aqui, ó. Quebrou, o que que eu faço? Eu repito. E aqui eu posso repetir sem medo, colocar do jeito que tá, porque vai parar aqui. Então aqui eu vou colocar oxigênio, oxigênio, um mais o outro e acabou aí. Eu vou conseguir parar nesse aldeído, que é o etanol, e vou conseguir parar nesse aldeído, que é o metanol, né? Então não há oxidação aí até ácido carboxílico, né? Porque no meio aqui vai ser formada a água oxigenada, mas o zinco vai dar um jeito nela antes dela promover aí a oxidação desses aldeídos, né, até os ácidos carboxílicos, ou aqui no caso desse aqui que iria até o ácido carbônico e se decomporia em gás carbônico e água. A letra B, então eu tenho aqui, ó, H3C, CH dupla CH e CH3. Se eu fizer uma ozonólise, né, o que eu vou ter? Eu vou separar aqui, ó, separei, repito igualzinho. No caso da ozonólise eu copio igualzinho, CH, dois tracinhos, aí depois do outro lado, ó, dois tracinhos, CH, CH3. E aí completo com o oxigênio aqui, e por ser ozonólise, ele para nesse ponto, esse hidrogênio não vai ser substituído por um OH, como era lá na enérgica. Então aqui, nesse exercício, né, era só completar as equações, né? Aqui você poderia, né, nesse caso, fazer assim, ó, 2, né, e colocar, né, duas vezes uma fórmula dessa aqui. Eu estou repetindo as duas para mostrar aqui essa lógica da separação aqui e da dupla, né? Quebra as duplas e coloca os oxigênios ali no lugar. Mas aqui é um produto só, que é o etanol, né? É o aldeído com 2 carbonos. Na letra C, eu tenho aí também aquela estrutura que já apareceu nas duas primeiras, na anterior, né? Sobre oxidação enérgica. E aqui este produto, ele vai ser os produtos deste reagente aqui, né? Vai ser igual tanto na ozonólise quanto na enérgica, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um carbono terciário. Então a única possibilidade de eu oxidar é eu fazer este carbono fazer uma dupla com o oxigênio, né? Pensando nessa oxidação de alcenos aqui com oxigênio, né? Na presença de oxigênio. Aí aqui eu repito, né? Estou usando esse padrãozinho aqui que vocês já viram em sala, e quem estiver assistindo aí é o padrão que eu tenho mostrado, tá? Então quebra a dupla, ozonólise, quebra a dupla, coloca oxigênio, né? Na enérgica também, eu quebro a dupla, coloco oxigênio. A diferença da enérgica para a ozonólise. Na ozonólise, depois que eu quebrei a dupla, eu coloquei o oxigênio, se tiver um H aqui,
eu não faço nada com ele, eu deixo ele aí. Se for a enérgica, não. Aí eu tiro o H e coloco o OH. Vira um ácido carboxílico. Na ozonólise, para em aldeído. Beleza? Então, essa é a questão 3 aí dessa lista. Então, vamos para a 4. Então, e a questão 4, né? Eu não vou nem usar, né, a outra folha, né? Mas então, ó, a reação de ozonólise dos alcenos, que é o exercício anterior, né? Ozonólise de alcenos. Produzirá como produto moléculas de. Então, vamos recordar lá, ó. O que a ozonólise vai produzir? Então, vou fazer aqui um resumo. Opa, tô fazendo fora da... né? Vou fazer um resumo aqui, ó, das moléculas possíveis na ozonólise. Então, se o carbono é um carbono terciário, eu vou ter como produto da ozonólise, né? Então, carbono da dupla. O carbono da dupla. Se ele for terciário, eu vou ter uma cetona como produto. Se o carbono for secundário, o carbono dessa dupla for secundário, eu vou ter um aldeído. E se o carbono for primário, também eu vou ter aldeído. Tá? Então, só 2 produtos possíveis da ozonólise, né? Ou vai ser uma cetona ou vai ser um aldeído, tá? E aí fica fácil aqui, né? Letra C, cetonas e aldeídos são produzidos a partir da ozonólise de alcenos, né? Então, ou eu produzo cetona ou eu produzo aldeído. Se for carbono terciário, cetona. Se for carbono primário ou secundário, aldeído, né? Aí alguém está pensando, e o carbono quaternário? Amigo, carbono quaternário não vai fazer ligação dupla, né? Via de regra, aí não vai fazer ligação dupla. Ele tá via de regra, ele nunca vai fazer ligação dupla um carbono quaternário, porque para fazer ligação dupla ele vai ter que estar ligado aí a 3 elementos apenas, né? Então, se os 3 forem carbonos, é terciário. Nunca vai ter um carbono quaternário fazendo ligação dupla, beleza? Na 5, já vamos na sequência aqui, gravar, eu estava gravando os outros um por um, né? Esse aqui eu vou gravar 2 porque o 4 foi curtinho. Então, nessa 5, o que eu vou ter então? Eu vou colocar aqui a folhinha para poder escrever aqui embaixo. A ozonólise e posterior hidrólise em presença de zinco, que era aquela ideia lá, essa ozonólise e posterior hidrólise em presença de zinco, aquele O3 água barra ZN que estava no outro exercício. 2-metil, 3-etil, 2-penteno. Então, produz o que? Aldeído, cetona, somente aldeídos. Então, aqui, ó, não é essa... então, vamos lá, já marca, cetona e aldeído. Não, né? Numa questão genérica como a anterior, né? A ozonólise de alceno, né? Produzirá como produto. Então, é genérico. Aqui não é genérico. Aqui está dando um exemplo específico, né? Eu quero desse composto aí. Então, a primeira coisa é a gente montar esse composto, né? Então, como que eu vou montar? Eu tenho que lembrar aqui que esse nome é feito, né, de 3 partes na cadeia principal, pente em O, né? Esse 2 aqui, ele tá num lugar de acordo com a regra anterior, então o correto hoje ele vinha aqui, ó, pente 2-eno. Eu tenho uma ramificação metil e uma ramificação etil. Então vamos lá, se é um penteno, né? Então eu tenho que escrever 5 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então é um penteno. Desenhei o pente aqui, né? Desenhei pente. Se ele é 2-en, eu vou colocar este aqui como sendo carbono 2. Ó. Então carbono 1, carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o 4, esse é o 5. Então pente 2-eno já está aqui. Aí, o que tem nesse pente 2-eno? Tem um metil no carbono 2. Então, como que é o metil? Metil é uma ramificação CH3. Então, coloquei o metil aqui no carbono 2. 2-en, 2-metil. E 3-etil. Se esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Eu vou colocar o etil para cima aqui agora. CH2, CH3. Essa é a ramificação etil, uma ramificação com 2 carbonos, né? Então, eu completo aqui agora com
hidrogênios. Uma ligação, 3 hidrogênios. Esse carbono já está com 4 ligações. Este carbono já está com 4 ligações. Esse aqui está com 2, falta 2 hidrogênios. Esse aqui está com 1, falta 3 hidrogênios. Então, é assim que eu ensino aí a gente fazer uma estrutura a partir do nome. Começo da cadeia principal, quantos carbonos ela tem, coloco dupla ligação ou tripla se tiver, na posição indicada, e aí eu coloco as ramificações, por último eu completo com os hidrogênios que faltam. Então aqui, se eu fizer uma ozonólise, o que vai ter como produto aqui, né? Então se eu quebrar ali, ó, daria para fazer de cabeça, mas eu vou fazer passo a passo aqui, né? Então, dentro daquilo que eu estou mostrando, eu quebro o desenho, separo o desenho, então vai ser esse aqui mais alguma coisa desse lado. Então, tem aqui CH2, CH3 e aqui CH2, CH3. E aí, eu tenho oxigênio desse lado, oxigênio desse lado. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um C dupla O entre carbonos, aqui eu tenho um C dupla O entre carbonos, aqui eu só tenho cetonas, né? Essa é a propanona e essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, é a pentanona, só que pentanona tem duas. Tem uma que é essa, que a dupla O está no carbono do meio, carbono 3, e eu posso ter no carbono 2, que seria esse ou esse, né? Se for esse, eu contaria daqui para cá. Se a dupla O tivesse aqui, eu contaria daqui para cá a cadeia. Então, essa aqui é a propanona e essa aqui é a pentan-3-ona, né? São duas cetonas apenas. Por isso que neste exercício, né, a letra correta também, né, coincidentemente, é a letra C. Então, C de cetonas e aldeídos, C de somente cetonas, beleza? Bom, aqui no exercício 6, já é o contrário do que vinha aparecendo até agora, né? Ó. Então, aqui, ó, o alceno, que por ozonólise produz etanal e propanona. Então, eu não quero saber qual é o produto, eu quero saber qual é o reagente, né, que vai sofrer, qual é o alceno que vai sofrer ozonólise e vai produzir o etanal e a propanona. Então, é o contrário do que a gente vinha fazendo. Então, se é o contrário, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a desenhar de trás para frente esse exercício 6, né? Então, eu vou ter aqui, ó, vai ser uma ozonólise. Então, eu vou colocar aqui como eu estava colocando, ozonólise, e eu já tenho produtos. Então, como eu estava fazendo antes, né, eu colocava, né, o dupla O para o centro, né? Então, se a ozonólise vai quebrar e vai produzir dupla O. Então, o começo do desenho é isso aí. Vai ter esse mais esse, né? E aí, o que tem, vamos colocar aqui na ordem que aparece, né? Etanal desse lado. O que é o etanal? É o et-an-al. Então, et, 2 carbonos. Então, tem um carbono que está aqui e tem o outro carbono que está aqui. An, essa ligação é simples. Al, que é um aldeído. O que é um aldeído? É um C dupla O ligado a um H, né? Então, o etanal, agora eu completo com hidrogênio aqui, ó. É essa a estrutura, né? Et-an-al, por ter essa parte aqui de aldeído. E a propanona, né, já apareceu nos exercícios anteriores, é quando eu tenho um C dupla O entre 2 carbonos. É a estrutura mínima da cetona, né? Então, aqui, ó, coloco CH3, eu tenho a propanona. Então, esses são os meus produtos, etanol e propanona. O que eu estava fazendo, né, para chegar nesse ponto? Eu quebrava a dupla ligação, tá? E colocava o oxigênio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os oxigênios e refazer a dupla ligação. Então, eu vou pegar aqui, ó, e desenhar desse lado, né? H3C, C. Vou deixar o H onde eu desenhei aqui, ó, né? E vou fazer só os 2 toquinhos aqui da dupla, ó, certo? E aí, eu vou colocar essa dupla grudada naquela agora. Então, este C eu vou colocar ainda só um pouquinho separado aqui, ó. C, né? Este C, CH3, CH3. Então, ó, eu tirei os oxigênios, né? E agora eu faço o quê? Eu faço as duplas novamente aqui, ó. Fiz as duplas. Então, cheguei no composto de partida, né?
só tirando os oxigênios e grudando eles, porque era uma ozonólise, né? Então aqui qual é o nome agora? Eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então isso aqui é um but, né? Tem uma ligação dupla entre o 2 e o 3, então é 2 em, ou porque é um hidrocarboneto. E tem um metil no carbono 2. Então o nome correto atualmente dessa substância, ficou separado aqui, mas era para estar junto, é 2-metil-but-2-eno. Só que se a gente olhar para cá, não tem resposta, né? Não tem but-2-eno, mas tem 2-metil-2-buteno. Então, aquilo que estava lá, né, colocou o número aqui, quando era para colocar um número aqui, né? Por que eu falo colocou, né? Porque eu peguei as questões prontas e não alterei. Deixei o original do autor, né? Mas aqui, então, é letra B, tá? 2-metil-2-buteno vai produzir etanol e propanol, né? Então, esse era o exercício 6. Agora, aqui um exercício semelhante é a oxidação enérgica. Então, são produtos orgânicos, né? Da oxidação enérgica do 2-metil-penteno. Eu acho que eu falei aqui que era igual 6, não é igual 6. É igual aquele primeiro lá, ao exercício 2, que era da enérgica, né? Exercício 1 da branda, 2 da enérgica. Então é semelhante ao exercício 2, só que ao invés de dar A, B, C, D, né? Ele deu uma única opção e pediu pra gente marcar. Então, eu tenho que pegar, né, semelhante ao exercício 5, né? E também ao exercício 6 aqui, no sentido de que eu tenho que pegar um nome e chegar numa fórmula, né, numa estrutura. Então aqui, ó, é o penteno de novo. Então, ó, são 5 carbonos, que eu desenhei aqui 5 carbonos, e tem ligação dupla. Onde está essa ligação dupla? Essa informação tinha que estar aqui, ela não está, mas ela está antes aqui, ó. Então é o 2-penteno de novo. Então 2-penteno, eu vou chamar este carbono de 2 e vou colocar a dupla aqui. E é o 2-metil-2-penteno. Então eu tenho que colocar um metil aqui nesse ponto. Então 2-metil-2-penteno, não tem mais nenhuma informação, completo com hidrogênios. Aqui só tinha uma, tem que fazer 3. Aqui já está fazendo 4. Aqui tem 1, 2, 3. Está faltando um hidrogênio, então vou colocar um H aqui. Aqui tem 2, está faltando 2. E aqui tem 1, está faltando 3 ligações para o carbono. Como que eu vou fazer então a oxidação enérgica? Eu posso colocar um O aqui e colocar N, ou escrever enérgica, né? Ou colocar, sei lá, permanganato em meio ácido, né? Permanganato de potássio em meio ácido, ou dicromato de potássio em meio ácido, para poder representar que é uma oxidação enérgica. Então, na oxidação enérgica, quebra, primeira coisa, quebra ali, H3C, C, CH3, isso aqui vai fazer dupla, quebrou, o outro lado vai ficar com o toquinho da dupla, eu vou deixar o H aqui, depois eu faço, não era para eu ter escrito ele aí, CH2 e CH3. Então, a primeira parte é eu pegar e colocar o dupla O aqui, né? Só que aí esse carbono, ok, parou aqui, só que este aqui tem um hidrogênio. Então, na verdade, esse hidrogênio não fica aqui, ele vai sair daqui, ó, e em seu lugar vai entrar um OH, né? Então, eu vou desenhar aqui para ficar, né? Então, isso aqui, na verdade, não fica, né, com esse carbono, com esse hidrogênio aqui, ele vai ser, na verdade, uma estrutura onde eu vou ter uma dupla O e um OH. Então, este hidrogênio aqui ele não fica. Ele é substituído, então, por um OH que entra no lugar dele. Então, os dois produtos são esse aqui, né? E esse aqui. Os dois produtos que ficam de uma reação enérgica. Então, na reação enérgica, não deixo os hidrogênios ficarem aqui neste carbono. Eu substituo eles por OH. Então, vamos lá agora dar um nome. Essa aqui é a propanona. Então, propanona. E esse aqui, ó, é 1, 2, 3.
ácido carboxílico, né? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, isso aqui é o ácido propanoico, né? Então, ácido propanoico. Então, aqui, qual é a resposta que chega mais perto, né? Propanal e propanoico? Não, é propanona, né? Então, ó, butanoico e etanol? Não. Metóxido, metano e butanol? Não. Propanona e propanoico. Então, não está ácido aqui, mas é a propanona e o ácido propanoico. Então, essa resposta D aqui é a que mais se aproxima. Aqui poderia estar a palavra ácido, né? Para ficar mais correto. Mas, para fim de exercício aí, já está válido, né? Então, esse é o exercício 7. Agora aqui o exercício 8 diz o seguinte, né? Um composto X submetido à oxidação com solução sulfopermangânica forneceu ácido acético e butanona. O nome oficial do composto X é... Então, primeiro aqui, vamos identificar o que é solução sulfopermangânica, né? Então, basicamente, isso aqui, né, é uma solução de ácido sulfúrico, vem do sulfo, e permangânica de do permanganato. Isso aqui significa que lá naquela setinha que vai da reação, eu vou ter KMnO4 e H2SO4, que é o KMnO4 em meio ácido, permanganato em meio ácido. Isso aqui, essa solução sulfopermangânica, vai significar para mim, né? Isso aqui vai me indicar oxidação enérgica. Então, solução sulfopermangânica, oxidação enérgica. Então, um composto X submetido à oxidação enérgica forneceu ácido acético e butanona. Então, vou pegar, colocar aqui a setinha, colocar aqui, ao invés de colocar, né, o KMnO4 em meio ácido, vou colocar o O e vou colocar N de enérgica, né? Então, quais foram os produtos? O que é o ácido acético? Ácido carboxílico, né? É quando eu tenho um C dupla O, que eu não vou colocar aqui, porque eu vou escrever de outra cor, né? E com 2 carbonos. Então, aqui, ó, eu vou colocar esse O e vou colocar um OH aqui. Então, para ser ácido, C dupla O, OH, acético. Acético, ele é o ácido etanoico, com 2 carbonos, né? Então, isso aí a gente tem que associar o nome acético com o etanoico. Butanona é uma cetona, onde eu vou ter um C dupla O, que eu já vou colocar aqui, onde eu tenho, né, num dos carbonos do meio, uma C dupla O, o outro vai ser CH2 e o outro vai ser CH3. Então, aqui vejam que eu não fiz mais compassado como nos outros. Mas but, 1, 2, 3, 4. An, só ligação simples. Ona tem uma cetona. Por que não tem número, professor? Porque só existe a 2-butanona, ou a butan-2-ona. Não existe a 1, porque a cetona não vai estar na ponta, né? Então, butanona é uma cetona com 4 carbonos, né? Então, eu tenho aqui, ó, né, os 2 produtos formados. Esta parte que eu estou destacando em vermelho é a parte que foi resultado da oxidação enérgica, né? E aquilo que está em azul é parte do componente original. Então, se eu pegar essa parte que está em azul e unir, eu vou chegar quase no componente original. Então, eu vou fazer aqui, ó, desenhar essas duas partes em azul bem próximo uma da outra. Então, H3C, C, 2 tracinhos, e vou desenhar os 2 tracinhos lá, CH3, e aqui CH2, CH3. Então, desenhei a parte em azul aqui, ó. Então, ó, essa parte que está dupla O, ela surgiu de onde? Da quebra da dupla ligação carbono-carbono. Então, eu venho aqui e refaço essa dupla ligação carbono-carbono. Então, eu não tinha que quebrar aqui e colocar 2 Os. Então, o contrário é eu tirar os Os e unir as ligações de novo. E aí, eu vou chegar na estrutura aqui. Só que aí tem mais um detalhe, né? Eu tirei os Os. Porém, o OH continua aqui. Então, esse OH,
ele entrou aqui em substituição ao hidrogênio que tinha originalmente. Então, na oxidação enérgica, quando sobra hidrogênios no carbono da dupla ligação com oxigênio, eles são substituídos por grupos OH, né? Então, o que eu faço para voltar? Eu coloco ele no lugar. Eu coloco ele onde estava, né? Então, aqui estou representando separado aqui, mas o ideal aqui seria nesse desenho eu colocar ele junto aqui. Só estou representando aqui para a gente poder comparar. Ó. Este OH substitui este H aqui. Então, quando eu estou voltando, eu tiro o OH e coloco o H, né? E aí, qual que é o nome, né, dessa substância? É o pente 2-eno, que vem aí aparecendo nos exercícios, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O número mais próximo da dupla, 2. Então, pente 2-eno ou 2-penteno, como está sendo colocado nos autores que eu peguei o exercício. E o 3-metil, né? Então, o nome aqui dessa estrutura é um metil no carbono 3 de uma estrutura pente 2-eno, né? Pente 2-eno. Que aqui, nas opções, ele está aparecendo na letra D, com o detalhezinho de que esse 2 aqui não está no lugarzinho mais atual dele, porque esses exercícios eram mais antigos aí, eu não alterei, eu deixei na versão do autor original, beleza? Então, 3-metil 2-penteno ou 3-metil-pente 2-eno é o composto X, né? Que fornece ácido acético e butanona numa oxidação enérgica. Beleza? Vamos para o 9, penúltimo dessa lista. Bom, exercício 9 agora na oxidação exaustiva, tá? Oxidação exaustiva também seria um sinônimo aí de oxidação enérgica, tá? Outra dica, permanganato em meio ácido, né? Então aqui eu não formatei, agora que eu tô vendo, não tinha visto ainda. Esse 4 seria subscrito, né? Seria aqui para baixo. Esse mais é a carga aqui, né? H+, estaria em cima. Então, na oxidação exaustiva de um composto foram obtidos ácido propanóico e propanona. O composto considerado tem nome, então, exercício do mesmo estilo do anterior, do 8, né? Então, aqui nesse exercício 9, novamente, ó, uma oxidação enérgica que formou ácido propanóico, então propanoico. Então prop são 3, an, ligação simples, oico é um ácido carboxílico. Então eu vou fazer igual eu fiz o outro lá, vou colocar a parte que é oriunda da oxidação do alceno em vermelho, vou completar aqui com os hidrogênios necessários para a estrutura ficar correta. Isso aqui, né, foi um dos produtos. O outro produto é a propanona, que a gente já viu. Então, propanona, prop, 3 carbonos, né? 1, 2, e eu vou colocar aqui o outro 3, né? Porque eu quero fazer a dupla aqui, propanona tem um dupla O. Então, eu coloquei o O ali e vou completar aqui com os hidrogênios que faltam. Propanona, essa é a estrutura aqui. Então, ácido propanóico, propanona foram obtidos, né, a partir de um composto que tem qual nome. Então, eu só vou juntar esse aqui, H3C, dupla C, H2, C, 2 tracinhos, coloco o outro juntinho aqui, ó, C, CH3, CH3, beleza? Tirei tudo aquilo que estava em vermelho. Vou completar a união aqui das duplas ligações, porque eu tinha que quebrar elas para fazer o contrário. E tem o OH. Se tem o OH aqui, é porque tinha um H no lugar dele. Então, eu tiro o OH e restituo o H. Então, tirar os oxigênios e restituir a dupla, trocar os eventuais OH que existam por Hs. É isso que eu tenho que fazer para voltar aqui. E aqui, opa, esse aqui não tem dupla, gente. Isso aqui é ligação simples, tá? Ignora essa dupla aqui, ó. É HC, H2, coloquei uma dupla a mais ali que não existia. Então aqui, este carinha é quem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 carbonos. A dupla tá mais perto do lado da direita, então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 2 eu tenho um grupo metil,
então 2-metil, são 5 pente. No carbono 2, entre o 2 e o 3 eu tenho uma dupla, então 2-metil pente 2-eno ou 2-metil 2-penteno, né? Usando a nomenclatura anterior aí, onde o 2, a indicação da dupla era antes da quantidade de átomos da molécula, né, na cadeia principal. Então, 2-metil pente 2-eno ou 2-metil 2-penteno para responder o exercício aí na letra B de bola. Beleza? Vamos para a 10ª questão, última e mais comprida dessa lista. Bom, a 10 diz o seguinte: as reações de oxidação que envolvem alcenos podem ser classificadas em 4 grupos: oxidação branda, ozonólise, enérgica e combustão. Conforme o esquema a seguir, a molécula de 3-metil pente 2-eno, quando submetida a estas reações separadamente, irá formar produtos distintos. Então, 3-metil pente 2-eno, via oxidação branda, ozonólise, enérgica, combustão completa. Produtos. Então, aqui a questão é: quais serão os produtos formados pela oxidação branda, ozonólise, enérgica e combustão completa desse composto? Então, eu vou desenhar aqui o composto uma única vez, né? Vamos subir um pouquinho aqui para ficar só esta parte aqui e eu ter mais espaço aqui embaixo. Então, eu vou desenhar esse composto 3-metil pente 2-eno e vou fazer de maneira semelhante ao que está aqui, quais seriam os produtos obtidos, né? Então, como seria o pente 2-eno? Observe que aqui já está com a nomenclatura mais ajustada, né? Então, ó, pente, você desenha 5 carbonos, porque você tem que decorar lá aqueles, pelo menos os 10 primeiros seria interessante, né? Então, pente. Eu poderia ter desenhado esse pente um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. 2-eno. Então, eu gosto sempre de fazer da esquerda para a direita, então eu vou chamar este de carbono 2. E é 3-metil. Então, no carbono 3 eu tenho um metil. Então, aqui, ó, completa com hidrogênios. Aqui não precisa. Aqui precisa de 1. Eu vou propositalmente deixar ele ali. Aqui precisa de 2 e aqui precisa de 3, tá? Eu coloquei aqui propositalmente, né? Porque quando eu coloco o traço com hidrogênio ligado a carbono, eu tô meio que misturando aqui duas formas diferentes, né, de representar, que seria a oxidação estrutural plana com a condensada ou semicondensada. Então, eu não gosto muito de fazer isso. Mas, vamos pegar aqui então, esse carinha aqui, se eu for fazer então uma oxidação branda. Então, primeiro aqui, ó, vai ser vou colocar BR de branda, né? Oxidação branda, eu apenas quebro essa dupla e coloco coloco 2 OHs, né? Quebro a dupla, então ó, quebrei a dupla estava nesse ponto, quebrei, no lugar dela eu coloco OH, beleza? E o restante da molécula permanece inalterado, né? Fica igualzinho. Então, oxidação branda, quebra a dupla, coloca um OH em cada carbono que fazia a dupla originalmente. Depois, o exercício pede para eu fazer uma ozonólise, né? Então, eu vou colocar OZ aqui de ozonólise. Então, o que acontece na ozonólise? Eu quebro a ligação dupla. Eu não vou rabiscar ela aqui agora, porque ela vai servir para as 4, né? Então, eu quebro ela e eu vou fazer isso aqui. Eu vou separar, ó, H3, né? C, 2 tracinhos, vou deixar esse H separado aqui. Separei aqui, né? CH3 para baixo, CH2, CH3 para a direita. E ozonólise eu apenas quebro a dupla e coloco oxigênio. Então vai ficar do jeito que está aqui, né? Observe que a pergunta aqui, ó, quais serão os produtos formados, né? Não pede nesse exercício para dar um nome, né? Ou a estrutura, né? Então ele é um exercício que está aberto. Eu vou deixar apenas na estrutura, né? Não vamos dar um nome aqui. Agora, como que ficaria então a oxidação enérgica, né? Vou ter que subir um pouquinho. Eu vou subir esta parte aqui para ficar ali, né? Isso. Oxidação enérgica. Então, se eu pegar aqui a enérgica, né? Vamos colocar aqui EN de enérgica. Eu vou quebrar a dupla ligação. Então, semelhante ali na ozonólise. Quebro a dupla. Opa, já coloquei o O ali, né?
Vou deixar esse H aqui meio separadinho. Agora eu vou quebrar a dupla, escrever o restante aqui. Vou tentar desenhar esse oxigênio aqui em vermelho. Oxigênio aqui. Como é enérgica, este H vai ser substituído por um OH. Então, oxidação enérgica vai gerar esse ácido aqui. Opa, faltou um carbono aqui, eu tô com fome, hein, gente? Ó, H3C, né? C dupla O. Então, aqui vai formar essa mesma estrutura aqui de carbonos. Então, são dois aqui. A diferença, então, da ozonólise para enérgica é essa. Na ozonólise fica o hidrogênio. Na enérgica, o hidrogênio é substituído por um OH, né? E a mais difícil de todas, né, é a combustão completa. Como que é a combustão completa, né? É eu pegar esse carinha aqui, ó, fazer ele reagir com O2, né, com energia também, uma energia de ativação, e vai gerar CO2 e água. Só isso, né? Então, os produtos da combustão completa de um alceno: gás carbônico e água. É isso. Não vou balancear, né? Não vou fazer o balanceamento aqui. Mas se fosse um exercício que pedisse balanceamento, a gente balanceia. O número de carbonos aqui eu contaria, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 6 CO2, né? E aí eu contaria, mas eu não vou fazer neste exercício 10 aqui não. Beleza? Quem quiser depois aí faz e me apresenta. Tranquilo? Então, gente, gravei aqui agora então a primeira lista. Vou tentar já gravar a segunda para colocar no ar aí nessa segunda-feira. Beleza? Não deu para fazer antes. Falou, até mais.